Olá, povo de Deus, segunda-feira, 24 de outubro de 2022, 30ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 4, de 32 até 5, 8. E Lucas 13, 10, 17. Irmãos, sede bons uns para com os outros, sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos que ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício de suave odor. A devassidão ou qualquer espécie de impureza ou cobiça sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. Dedicai-vos antes à ação de graças, pois sabei o bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é um idólatra, são excluídos da herança do reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe desobedecem. Não sejais seus cúmplices. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Sede imitadores de Deus como filhos que ele ama. Ouvir isso pode nos dar um susto, pois é uma meta muito alta. Porém, a semente recebida no batismo, que nos torna morada do Espírito Santo, nos coloca a caminho da santidade. Assim, imitar a Deus como filhos e filhas que ele ama é um processo viável, sim. Não porque somos capazes, mas porque recebemos essa graça do Pai. Durante o processo de santificação, Jesus é o indicativo decisivo. Por isso, precisamos viver no amor com que ele nos amou, na entrega como ele se entregou definitivamente por nós. Há este dado positivo no caminho que nos aponta o ideal de sermos imitadores de Deus vivendo no amor de Cristo. Mas o autor da carta aos Efésios aponta também o que devemos evitar: a devassidão ou qualquer espécie de impureza ou cobiça, sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. O processo de santificação encontra o seu ápice na ação de graças. Quando somos capazes de dar graças a Deus por nos ter colocado no processo correto, aí vemos a santidade mais próxima de nós. Nosso trecho de hoje ainda nos alerta: que ninguém vos engane com palavras vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe desobedecem. Não sejais seus cúmplices. O dom do discernimento é fundamental, pois vivemos imersos numa sociedade de discursos vazios, ou pior, carregados de mentiras. Hoje a mentira tem exercido uma atração imensa, e quando é repetida a exaustão, parece ter aparência de verdade. Vivemos nas trevas, mas não damos conta delas. Daí o apelo: vei como filhos da luz. Lucas 13, de 10 a 17. Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença.
Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar, vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Jesus continua sua caminhada rumo a Jerusalém, servindo-se dos eventos do caminho para ir educando seus discípulos a adquirirem a cidadania do reino. As pedras do caminho vão sendo transformadas por Jesus em degraus pedagógicos. No trecho de hoje, a questão central está na aplicação da lei. A lei serviu para o povo se organizar em sociedade, porém, como toda lei, tem suas limitações. Importante é não perder o foco. O ser humano e suas necessidades estão acima da lei. A lei do sábado discutida hoje na nossa perícope foi criada para propiciar o dia do descanso a todo ser humano, sobretudo aos escravos. Portanto, uma lei a serviço da vida. Porém, com o passar do tempo, os grupos fundamentalistas judaicos a transformaram numa lei que escravizava, a ponto de torná-la um empecilho à prática do bem. Nosso relato de hoje, exclusivo de Lucas, tem características diferentes de outras narrativas de cura. Aqui quem toma a iniciativa é Jesus. É ele que chama a mulher, coloca as mãos sobre ela e ela foi curada. De fato, Jesus não observou a lei. A mulher era considerada impura, portanto não podia ser tocada em hipótese alguma. O agravante é que Jesus realizara a cura num dia de sábado, absolutamente proibido por lei. Será que Jesus infringia a lei de propósito? Não. Ele era movido por sua sensibilidade frente ao sofrimento dos outros e submetia também a lei a esse critério. Jesus queria deixar claro que o bem das pessoas está acima de toda a lei. Frente à reação furiosa do chefe da sinagoga, Jesus bradou: hipócrita! E provou a falsidade do comportamento dele. Interessante observar que a estrutura da palavra grega é formada pelo prefixo hipo, abaixo, e o verbo krinen, decidir, o que sugere uma deficiência na decisão. Tal indecisão a respeito dos próprios sentimentos e crenças informa o significado contemporâneo da palavra. Santiago preferia usar a expressão bipsique, que significa dupla alma, para denunciar o comportamento dúbio, falso. Pensar uma coisa e agir de maneira contrária ou dissimulada. Vivemos numa sociedade em que a hipocrisia vai se tornando regra de comportamento. Nunca se ouviu falar tanto de defesa da família de lábios de quem na vida prática não tem nenhum respeito nem pela própria família. Nunca se ouviu falar tanto de defesa da pátria de quem com seus gestos concretos entrega o país aos interesses estrangeiros. Nunca se ouviu falar tanto de Deus e de Jesus em lábios que se servem da religiosidade para explorar os outros, para fazer comércio.
Jesus hoje mais uma vez bradaria o seu hipócritas para todos esses. Cuidemos da coerência entre o que falamos e o que vivemos e não assumamos o cargo de juízes dos outros para não sermos envergonhados pela transparência do Evangelho, pela retidão de Jesus. Um beijo no seu coração.